Olá, esse é o Rádio Escuta Conversa, um espaço no canal Rádio Escuta Bagé, destinado a entrevistas com intelectuais, pesquisadores, professores e artistas. Hoje a gente recebe, com muita satisfação, o professor Luiz Milanese, professor da USP, pesquisador e um intelectual que vai nos ajudar a refletir sobre muitos assuntos, sobre informação, sobre políticas públicas e, obviamente, falaremos sobre os livros, não é, dele e a sua trajetória. Muito obrigado pelo convite, professor. De nada, o prazer é meu. Você tendo a possibilidade de se comunicar e com liberdade, evidentemente, você não pode perder essa oportunidade, claro. Professor, só para a gente, antes de entrarmos nos seus livros e nas suas pesquisas atuais, não poderia deixar de falar sobre isso, porque o senhor estudou num momento a sua graduação muito rico da cultura brasileira, pelo menos, digamos, num sentido de cultura artístico, intelectual, que é o final dos anos 60, né? E porque um jovem pode escolher o seu curso naquele momento, um jovem poderia ter escolhido outros cursos em São Paulo. Por que esse curso, professor? Então, é uma rara pergunta essa, mesmo ela sendo óbvia, né? Ela está escancarada. Inclusive, o meu aspecto, quando eu optei por biblioteconomia, o meu aspecto físico, todo mundo errava quando eu perguntava o que eu faço aqui na Escola de Comunicações da USP. As pessoas diziam jornalismo, cinema, ninguém dizia biblioteconomia, porque definitivamente eu não tinha vamos dizer, o physique de rôle para o papel aí de bibliotecário. Mas eu tenho uma história muito nítida atrás disso. Eu morava numa cidadezinha muito pequena e tínhamos vontade de conhecer muito mais além do que a escola dava. A escola dava uma parte, mas era uma coisa assim de mangueirão. Você entrava lá bovinamente e recebia passivamente aquilo que os professores queriam que você recebesse. Mas a gente não se sentia bem dentro disso, porque a educação não se faz com ponto final, se faz com vírgula, e preferencialmente seguida por uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo. E nós não tínhamos vírgula, muito menos conjunção adversativa, e os professores não praticavam isso. Então, no momento, percebemos que nós podíamos buscar informações fora do mangueirão. Então, um grupo, mais ou menos de 6 a 10, resolveu ler. Ler além dos livros, que eram aquilo que se chamava o livro-texto. A aula de história tinha lá um livro de história. Tá? Então, nós queríamos ir além desses livros e começamos a imaginar numa biblioteca, que era essencialmente do grupo, e foi feita assim com um cuidado na organização, mesmo sendo uma biblioteca pequena. Nós começamos com 30 livros
mas tínhamos arrecadado algum apoio, e essa biblioteca, rapidamente, ela passou a ser adotada por outras pessoas, até o momento em que nós percebemos que não dava para ter 30 livros, precisávamos de 300 livros, né? E aí foi uma busca de ampliação, e, ao mesmo tempo, foi aumentando o número de interessados, e eu gostei daquilo lá. Nós não tínhamos ninguém ganhando para fazer isto, e cada um fazia uma parte das atividades, né? Então, cabia a mim, bem de outras atividades, abrir a biblioteca num determinado dia, em determinada hora. Assim, quinta-feira, das 14 às 18, eu tinha que abrir a biblioteca. E um dia eu abri a porta da sala, que era uma sala emprestada pela Igreja Católica, e não tinha um livro na estante. Estavam todos retirados. Quer dizer, o maior estímulo que você pode ter na vida é esse: o seu trabalho está sendo reconhecido. Então eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. É como se fosse uma missão. Eu tenho que trabalhar pela leitura, pelo acesso ao conhecimento. E aí eu vi que tinha um curso em São Carlos, que é uma cidade mais ou menos uns 140 quilômetros da minha cidadezinha, e logo, em 67, abriu um curso de biblioteconomia na USP. E eu li no jornal, falei, bom, então é para lá que eu vou. E fui, não entrei em 67, fui reprovado, e entrei em 68. E foi o ano que a gente estava, assim, vamos dizer, na boca do vulcão, né? A USP, 1968, era o lugar mais, assim, incandescente desse país. Então, eu fiz o curso de biblioteconomia, revoltado o tempo todo, bravo com o curso. Eu fui, eu acho que, um aluno bastante inquieto, e às vezes até mais que isso. E os professores acabavam tendo, assim, até um certo cuidado, um certo receio, né? Porque eu realmente criticava muito o curso. Tá? E o curso, efetivamente, era um curso técnico. Felizmente, esse curso estava dentro de uma unidade da USP, que era a Escola de Comunicações e Artes. Então, alguma parte do nosso curso era feita com as comunicações e as artes. Tá? Então, eu tinha acesso a antropologia, sociologia, história, semiologia, que era uma novidade, nunca tinha nem ouvido falar nisso. E, enfim, vários outros cursos que me levaram a ver que a biblioteconomia estava muito fechada, muito restrita naquele mundo de técnicas. Tá? Então, eu acabei o curso. E tem um outro detalhe: a Escola de Comunicações e Artes era vamos dizer, era uma unidade da USP onde tinha coisa ocorrendo o tempo todo, na área de teatro, de cinema. Não tinha intelectual que viesse a São Paulo que não fosse a Escola de Comunicações e Artes, tá? Porque nós convidávamos e vivíamos intensamente a discussão das ideias, e fora o momento político que nós atravessávamos ali, né? Eu morava no conjunto residencial da USP, e a partir dessa vivência,
e também da vivência política, as perseguições. Eu peguei aí algumas horas de cadeia e deu para sentir o que significa você ter que esconder um livro que você está lendo. É horrível, é um malíssimo sentimento esse, né? E nós vivíamos aquilo na época, né? Aí eu me formei, fiz a pós-graduação. A pós-graduação me empurrou mais ainda para outros campos e eu tentei fazer uma síntese entre a biblioteconomia com outras áreas do conhecimento, geralmente humanidades, quase sempre humanidades. O meu orientador era um antropólogo, Egon Schaden, e que ele tentava entender a minha área e eu tentava entender a área dele, mas isso me permitiu assim abrir completamente a visão de mundo, da ficção. E fiz a mestrado, doutorado, e já quando estava fazendo o mestrado, eu recebi o convite para dar aula. Mas o convite não partiu do meu departamento. O convite partiu do diretor da unidade, tá? Que não tinha nada a ver com biblioteconomia. Ele achava que eu era um ex-aluno e, como tal, eu poderia contribuir com alguma coisa. E acabei fazendo mestrado, doutorado, fiz a livre-docência, fui diretor da Escola de Comunicações e Artes. Depois eu fiz, antes de ser diretor, eu fiz o concurso de titular e sempre me dediquei a tentar entender como é que o brasileiro se informa, como é que o brasileiro sabe. Tá? Inclusive, sempre para os meus alunos, eu pedia para que eles observassem a própria família e fizessem um trabalho, depois de uma observação, né, como é que a sua mãe se informa. Né? Então, os relatos eram sempre aqueles, né? A informação ela é encarada passivamente. Eu estou aqui como um receptor e eu estou recebendo informação. Não há dúvida, não há contestação e existe uma série de elementos que contribuem para que isso se fixe, né? Na época a gente estudava muito a mídia, né? A televisão era um ponto assim fundamental dos nossos estudos, mesmo porque as redes de televisão no Brasil explodiram a partir dos anos 60. Tá? E hoje, evidentemente, não é mais significativo isto. A coisa hoje foi para as redes sociais. Tá? E indo para as redes sociais, evidentemente, a minha própria área entrou numa crise enorme. E eu estou tentando hoje fazer um trabalho de informação a partir das possibilidades de internet e dessas ferramentas digitais, inclusive celular. E até imaginando a biblioteca não mais como um lugar físico para fazer pesquisas. Ninguém vai mais à biblioteca para saber alguma coisa. Vai à internet. Tá? Até o semi-analfabeto vai para a internet para saber alguma coisa. Então, em pouco tempo, tudo mudou e continua a mudança fortemente e a gente tem que procurar ir à frente do tempo. Por quê? Porque se você tem o espírito universitário da busca, da resposta, você evidentemente vai ter que ter o espírito profético. O que eram os profetas? Os profetas eram pessoas que diziam coisas que ninguém entendia. Tá?
você pega o Antigo Testamento e vê aquela relação de profetas, você vê que eles tiveram fins, no mínimo, esquisitos. No mínimo, esquisitos. Isso me deixou mais claro ainda como é difícil você estar olhando um pouquinho para frente e ser compreendido. E daí vem essa ideia, eu não te entendo, logo eu te mato. Então, passei por vários momentos da minha própria profissão, denúncia à comissão ética, enfim, eu me sentia muito amarrado por não poder fazer as críticas, e isso permanece. Mas eu não tenho que ficar fazendo vamos dizer, um retrô, uma visão pelo retrovisor e criticar o que foi. Eu tenho vontade muito forte de criticar o que está acontecendo hoje. Tá? E é isso que me mantém vivo e produtivo. Professor, antes da gente ir para esse ponto, né, da tecnologia e da biblioteca, enfim, do século XXI, após a internet, eu queria só, se o senhor pudesse fazer rapidamente, assim, um levantamento, assim, nos dizer a respeito como é que as bibliotecas se expandiram no Brasil, porque depois, num segundo momento, o senhor escreveu A Casa da Invenção, não é? E fala em centro cultural, né? E o que tem a ver centro cultural com biblioteca? E depois, como é que fica a ideia de centro cultural com essa sua nova leitura, né? Desse novo momento, né? Eu já, como aluno, aliás, antes de aluno ainda, lá na minha cidadezinha, nós tínhamos uma sala, que era a biblioteca, e os livros. Mas tínhamos mais lá na cidadezinha, antes de chegar à USP. Tá? E dentro da USP, eu comecei a observar que as bibliotecas no Brasil eram bibliotecas sala, um acervo, né? Alguém que emprestava livro recebia de volta. Quando recebia um livro novo, dava um trato para colocar no lugar certo. Mas não se encerrava. Tá? E eu fiquei muito feliz quando descobri que as bibliotecas norte-americanas elas eram abertas para várias atividades. Tá? Então, eu falei, bom, então a gente não estava errado lá na cidadezinha. O que está errado é o curso aqui, tá? Que não tinha hipótese nenhuma, abertura para se fazer qualquer outra atividade. Então, a partir dessa constatação, eu comecei a estabelecer, vamos dizer, os contornos de um outro tipo de informação. A informação que eu falo não é informação para cientista. Tá? O cientista de energia nuclear que está precisando ser atualizado. Mesmo porque esse cientista nuclear hoje não precisa mais de bibliotecário. Ele se atualiza, vamos dizer, em termos planetário. Os serviços têm, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 serviços. A tendência é ter grandes serviços em todas as línguas. Tá? Ainda que o inglês seja uma língua universal, mas talvez vamos dizer, o fim da informação científica seja esses grandes organismos que vão dar um ordenamento na informação que é produzida
e esse acesso é feito na medida da produção. Tá? Alguém publicou um artigo na China, hoje, 30 segundos depois eu tenho acesso a esse artigo. Tá? Eu acho que não precisa mais bibliotecário para fazer isto. O próprio pesquisador, ele se vira com muita facilidade, porque os sistemas são criados para não ter intermediário. Vai direto para o pesquisador. Tá? Então, eu vejo hoje dois campos gigantescos. Um é a informação pública e o outro é a informação que ocorre na escola, na educação. Tá? Que o Brasil está numa situação calamitosa na área das bibliotecas públicas e é uma área que eu me bato muito por ela, mas assim, entendendo que se não houver uma ação muito forte, muito deliberada para incluir biblioteca nas escolas e incluir a biblioteca na pedagogia das escolas. Porque não adianta você ter uma escola que tem um professor que eu chamo de Magister Dixit, ou seja, o professor fala, está falado. Não precisa de biblioteca para esse professor, porque ele já está dando o conteúdo para o aluno. O aluno tem que fazer o quê? Reproduzir o conteúdo do professor. Então, para que biblioteca? Tá? Ora, se o professor, evidentemente, levanta questões, se ele promove discussão, aí existe a biblioteca como um espaço onde ele vai ter uma resposta A, B, C ou Z. E ele vai ter que fazer a sua máquina mental trabalhar para escolher uma das respostas. Tá? E esse conflito de respostas é que leva o crescimento da pessoa. Tá? Então, eu vejo a educação brasileira como uma pedagogia do papagaio. Tá? O professor fala, o aluno repete. O professor fala, o aluno repete. Se o aluno repetir perfeitamente como o professor falou, ele ganha 10. Se o aluno não repetir perfeitamente, ou porque não concorda, ou porque se esqueceu ou não sabe, 0. Vai começar de novo o processo. Né? Então, essa pedagogia do papagaio que eu menciono sempre, ela tem quase uma parceria como o Brasil era chamado, Terra Papagales. Que maravilha, Terra Papagales, Terra dos Papagaios, né? Pedagogia dos papagaios, né? Pedagogia da reprodução. Tá? Papagaio não raciocina, ele repete. Então, a partir dessa ideia que o nosso drama começa na escola, que é péssima escola que o brasileiro tem, a sequência vamos dizer, do conhecimento seria aonde? Daí que surge a ideia da biblioteca como um espaço múltiplo de atividades. E essas atividades da biblioteca, elas se resumem em 3 verbos. Tá? Isso eu fui, vamos dizer, engendrando através da vida e foi exatamente no texto chamado A Casa da Invenção que eu percebi claramente que só temos 3 verbos. O primeiro verbo é informar-se, ser informado. Portanto, gira em torno da informação. Eu me informo. Para isso, eu preciso ter meios de me informar. 2, eu, de posse de algumas informações, eu discuto a informação. Me informo, discuto a informação. E quando
eu discuto a informação, isso pode ser pessoalmente, pode ser assim como estamos fazendo agora, mas normalmente isso, nos bairros, nas cidades, isso vai ocorrer no encontro humano, né? O terceiro verbo é criar uma informação nova. Tá? E esse verbo, criar, é que justifica os dois anteriores. Tá? Então, eu busco uma informação nova, eu discuto a informação e eu crio uma outra informação. Dou um exemplo. A biblioteca organizou uma atividade para comemorar o aniversário de morte de Carlos Drummond de Andrade. Bom, o que a biblioteca faz? A biblioteca ela pode, primeiro, ver o que ela tem da obra do Carlos Drummond de Andrade e colocar de uma maneira visível. Ela pode organizar alguns debates a partir da obra do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu leio Carlos Drummond de Andrade, eu discuto Carlos Drummond de Andrade, e aí eu posso, eventualmente, escrever poesia. Tá? Então, eu vi isso acontecer na minha frente, assim, inúmeras vezes nas cidades. Tá? Não é uma teoria que vai ser difícil de colar com a realidade, ela está ocorrendo o tempo todo. Então, se eu motivar as pessoas a escrever poesia, e o próprio Drummond e a própria discussão motivam, tá? Eu posso organizar uma oficina de poesia na biblioteca. E aí, já vi biblioteca criando oficinas e o varal de poesia. As pessoas escrevem poesia e se penduram num varal, como se fossem peças de roupa. Se você pegar essas poesias do varal e juntar todas, grampear, colocar uma capinha e colocar na biblioteca, o número de classificação que normalmente tem atrás dos livros vai ser igual ao do Drummond. Tá? Então, eu leio Drummond, eu discuto Drummond, eu escrevo poesia. Isso parece um círculo vicioso. Mas não é, porque no instante que eu escrevo poesia, eu estou dando um salto. Então, não é um círculo vicioso, é uma espiral. Dou um outro exemplo saindo da poesia. Meio ambiente. Eu posso organizar uma exposição na biblioteca, os cuidados com o meio ambiente em nossa cidade. Tá? As pessoas interessadas vão buscar os pontos críticos que compromete a saúde, enfim. Tem um esgoto ali, tem isso aqui, é uma série de coisas que as pessoas que nunca repararam, de repente, vão lá para buscar fotografar. Tá? E se faz uma amostra desses pontos críticos em relação ao meio ambiente. A partir disso, eu posso organizar com um professor de biologia ou qualquer especialista, formar grupo e debater com os interessados no meio ambiente. E, a partir disso, algumas pessoas resolvem criar uma entidade de preservação do meio ambiente. Então, eu me informo sobre a situação do meio ambiente, eu leio livros, artigos sobre isso, eu discuto isso na minha cidade, na minha vida, e eu me engajo na criação de uma entidade que vai trabalhar por isso. Então, são os três verbos repetindo
o tempo todo. E, enfim, as bibliotecas têm uma dificuldade imensa para entender isso. Imensa, porque elas estão preocupadas, e o curso de biblioteconomia leva a isso, elas estão preocupadas a como organizar do ponto de vista técnico. Tá? Antigamente, hoje até isso daí nem subsiste, tão forte como era, se resumia em catalogação e classificação. Eu classifico, eu sei classificar e eu sei catalogar, pronto, eu sou bibliotecário. Eu não sou leigo, como se dizia. Tá? Eu sou um profissional formado. Né? Então, eu tive até dentro do sistema de bibliotecas que eu criei em 1985, né, o sistema de bibliotecas em São Paulo. Eu achava que se eu colocasse em 85, eu tinha ainda uma forte esperança, né, na formação, né, do bibliotecário. Eu achava que se eu colocasse bibliotecários nos municípios, estava resolvido o problema. Eu consegui dinheiro para isso. Tá? O Estado transferia recursos para o município contratar bibliotecário. E eu contratar bibliotecário, ou eu tinha que fazer uma rápida reciclagem, ou eu tinha que me conformar. Tá? Porque tinha bibliotecário que se recusava a fazer qualquer coisa que não fosse catalogação e classificação. Ponto. Tá? Então, tudo o que se poderia fazer dentro da biblioteca, com esses 3 verbos, não se fazia. E aí você não tinha que ir para frente. A Casa da Invenção, ela saiu como ideia, antes como um artigo, em um curso. É uma disciplina que eu era o responsável por ela na Escola de Comunicações, e eu resolvi fazer com os alunos uma espécie de checagem da qualidade das bibliotecas. Isso me veio por causa dos hotéis. Os hotéis eles tinham classificação 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, né? E eu falei, mas por que biblioteca também não tem estrela? Daí resolvemos, a classe, criar uma série de perguntas para classificar as bibliotecas com 3, 4, 5 estrelas. E fizemos esse questionário e os alunos foram aplicar nas bibliotecas públicas mais próximas de cada um. Resultado: não chegou nem a 1 estrela. Tá? Ou seja, o questionário que nós havíamos feito não servia. Era menos, era 0. Por quê? Porque as bibliotecas não saíam desse pequeno mundo técnico de classificação e catalogação. Mas aí eu resolvi fazer fiz um artigo sobre isso, teve alguma repercussão, e depois esse artigo virou a Casa da Invenção. E eu aí dei uma parada, e porque também eu assumi outros encargos, como a diretoria da Escola de Comunicações, que é um cargo bem pesado, e depois disso é que eu voltei ao assunto e agora encarando vamos dizer, um texto bem maior para tentar entender o que ocorreu dentro dessa área e por que o bibliotecário não conseguiu escapar dos procedimentos técnicos e trabalhar com a informação dentro de determinados grupos humanos. Para isso, evidentemente, que eu tive que fazer ler o que eu nunca havia lido, tá? E por isso que está demorando tanto para esse texto. Mas você parece que queria fazer perguntas sobre os textos. Não, queria lhe fazer
uma colocação que quando a gente descobriu esse livro foi muito importante porque, primeiro, num certo sentido, que nós, vamos dizer assim, nós aqui em Bagé, eu e um colega, que somos interlocutores, né? Nossa imagem do bibliotecário é essa que o senhor falou, né? Um burocrata, né? E, e quando a gente viu o seu livro, ele juntava com um problema que, para nós, era assim, uma coisa que, e é um problema, que as cidades cada vez menos têm espaços de encontro que não sejam mediados pelo dinheiro. Principalmente cidade pequena, né? Porque cidade grande ainda tem mais espaços urbanos, né? E como a gente se interessava por arte, e a biblioteca de Bagé é uma biblioteca assim, com poucos recursos, mas tem um espaço físico que dá para usar, né? Então, o seu livro foi assim, bom, mas nos trouxe muitas ideias, né? E nesse sentido de também de colocar a questão de encontrar pessoas, se informar e criar, nesse sentido, né? Então, ele é muito, assim, muito enriquecedor nesse sentido. Apesar de já ser um livro para 30 anos, né? A gente descobriu com muito atraso e fomos publicamente colocar a questão, né? Então, é um livro que eu acho que ainda ele é muito importante, exatamente nesse sentido que o senhor falou, que a biblioteca parece estar parada, né? Muitas bibliotecas paradas no passado. E só que eu fiquei uma questão, professor, porque o bibliotecário, a formação do bibliotecário já era limitada, ou já era na sua época, nesse primeiro momento, ou ele foi se burocratizando? Como é que é esse problema? Como é que é hoje, por exemplo? Foi piorando, foi melhorando? Como é que ele lida? É o bibliotecário hoje em dia? O bibliotecário, ele até um certo tempo, a profissão dizem que é a segunda mais antiga do mundo, mas no Brasil ela é uma profissão mais recente. E quando ela foi criada, ela tinha, vamos dizer, essas diretivas federais, precisa ter essa disciplina, precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então, nós trabalhamos por um tempo com os chamados currículos mínimos. E os currículos mínimos tinham aquele núcleo duro, que era a catalogação e classificação. Depois tinha algumas disciplinas que eram tipicamente bibliotecárias, como bibliografia, etc. E tínhamos aquilo que que eles chamavam de culturais. Culturais era o quê? Era para tentar dar um verniz de conhecimento, né, para o profissional bibliotecário. Ou seja, ele não podia ser uma pessoa que desconhecesse tudo e trocasse o conhecimento pelo conhecimento que ele teria de como fazer um catálogo. Então, ele tinha mesmo que ter essas pinceladas culturais. Professor, no curso, quais eram as teorias? A teoria da comunicação era forte naquele momento? Como é que é Não, isso hoje em dia? Como é que isso funciona? Como é que é no curso o que embasa, sustenta? não, no meu período eram coisas assim, não tinha nada a ver. O que eu aprendia de teoria da comunicação na Escola de Comunicações e Artes era uma coisa que não se relacionava com o curso de biblioteconomia, tá? Mesmo eles estando dentro, tá? E eu tinha que cumprir um determinado número de créditos que eu ia obter nessas disciplinas, mesmo porque a biblioteconomia não tinha fôlego para preencher 4 anos, tá? Não tinha fôlego. Quando, vamos dizer, houve uma, uma constatação de que o caminho era ruim, o bibliotecário ou os professores de biblioteconomia não entenderam o espírito da universidade. Tá? Isso eu bato com muita frequência. O que é a universidade? Para que serve isso? O que nós estamos fazendo aqui? Universidade é para formar os quadros para as empresas ou para o governo. Para isso não precisa de universidade.
E aí eu comecei a trabalhar com esse conceito e me remetendo até o começo do século XIX, e é quando aquilo que era a Alemanha hoje foi invadida pelas tropas napoleônicas, e aquela região foi completamente humilhada pelas forças invasoras. E aí aquele grande grupo humano se perguntou: aonde erramos? Tá? E a ideia convergiu direto: educação, formação das pessoas. E aí começou a famosa Universidade Humboldt, né, que tinha que olhar o que está acontecendo e dar resposta para esses problemas. Então, a universidade passou a ser vista como vamos dizer, um investimento coletivo para encontrar respostas. Tá? E eu me bati muito por isso. Eu queria uma biblioteconomia que respondesse ao caos de informação que a gente vivia. Tá? E eu não fui muito feliz, né, nesse convencimento. E as forças inovadoras não foram por esse caminho das respostas, e foram por um caminho que eu, às vezes, tenho até dificuldade para situar em algum lugar. Tá? Que disseram: olha, agora é ciência da informação. Eu passei um tempão da minha vida tentando compreender vamos dizer, esse campo e para que servia. Tá? Não seria apenas umas 3, 4 disciplinas teóricas. Tá? Em termos práticos, para que servia? Você me pergunta: mas você não pode dispensar a teoria? Não, não posso. E eu me pautei sempre por isso. Eu tenho uma ideia, eu transformo essa ideia em ações práticas. A partir dessas práticas, eu faço avaliação e percebo se avançamos ou não, se erramos ou não. Normalmente, a gente percebe que não avançou quanto devia e que errou muito mais do que devia. Nesse momento de desconforto, o que se faz? Corre para a universidade e para a teoria. Tá? Então, você faz um movimento pendular entre teoria e prática, prática e teoria. Teoria quebrou a cara, volta para a teoria. Tá? Para tudo e volta para a teoria. E lá que você revê as coisas, descobre coisas novas, transforma em ação. É isso que eu achava que devia ser a minha área. Não foi. Então, houve uma debandada para esse campo. A biblioteconomia, ela parece que ela sempre teve vergonha um pouco de usar a palavra biblioteca. Tá? Houve um período em que descobriram que não era mais biblioteconomia, era documentação. Tá? Então, todo mundo agora vai estudar documentação. Tá? Eu era aluno ainda quando eu me vi. O que é biblioteconomia e documentação? O que é isso? Tá? Bom, chega um momento, não é mais documentação, eu não sou mais documentalista. Agora é ciência da informação e eu não sou bibliotecário, eu sou cientista da informação. Mas o que você faz, cientista? Eu organizo bibliotecas, eu trabalho numa empresa na área de informação. Né? Então, é um monte de contradição que se acumulou, e a pós-graduação, ela enveredou inteira
para assuntos como esses, teoria da informação, teoria não, ciência da informação. Tá? E agora eu percebo que assim, tem uma parte que vai provavelmente falar, epa, não é esse o caminho. E esse livro que eu estou agora na reta final vai nessa direção. Vai nessa direção. Vou tentar aí dar uma... assim não dá, povo. Tem que ir provavelmente para cá. Professor, teve em 1992, né, teve o Sistema Brasileiro Nacional, né, de Bibliotecas, e, e, e tem, se eu não me engano, tem uma lei, não é, que estabelece a necessidade de bibliotecários nas escolas, né? Então, E, então essa discussão que o senhor fala que o bibliotecário tem que estar dentro do projeto pedagógico, também sempre quando eu li essas coisas, sempre me pareceu muito oportuno, porque, enfim, fui formado para ser professor de literatura, e fazia mais do que sentido, né? E a gente nem conhece o bibliotecário quando tem, né? Como é que essa sua leitura é uma resposta para, vamos dizer, para esse momento ou já é anterior? Como é que o senhor lê essa lei, esse sistema, por exemplo? eu sempre fui contra. Aliás, eu sou um cético. Tá? E eu não sei se existe intelectual que não seja cético. Tá? Se a gente não é cético, a gente é religioso. E o que eu não tenho é a religiosidade. Nem me refiro a essas as entidades divinas, não isso. Eu me refiro ao ceticismo quando você analisa uma coisa. Você analisa uma coisa tentando encontrar os problemas. Tá? Se você olhar uma coisa e fizer venerar essa coisa, você está fazendo um ato de religiosidade. Tá? Então, eu sempre tive um certo ceticismo com a legislação. E eu vi, em todas essas leituras que eu fiz, como se acreditou na legislação no Brasil. Tá? Todo mundo sabe que o Brasil tem leis de sobra. O que não se tem é cumprimento das leis. Não se cumpre. E ainda nessa semana eu estava escrevendo, mas por que não se cumpre as leis, né? Uma vez, vamos dizer, num certo ponto de vista, e talvez seja mais frequente do que nós gostaríamos, as pessoas realmente desconhecem. Tá? Outras que conhecem alguma coisa, interpretam mal. Tá? E outras que simplesmente passam por cima, por convicção. Tá? Então, essa lei que fizeram o presidente Lula da Silva assinar, é claro que ela está cheia, está lotada de boas intenções. Então, ainda estabeleceu-se um prazo de 10 anos para todas as escolas e bibliotecas. Quando eu li aquilo, eu falei, Deus do céu, como é que as pessoas ainda acreditam que isso vai resolver? Não é governo que vai resolver o problema de biblioteca. O governo ele pode referendar aquilo que quem está na base trabalhando é que vai fazer. O mesmo ocorre com a cultura, com toda a legislação que foi produzida nos governos. Depois do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o Lula, Dilma, e depois a coisa descambou de vez. Mas esse período foi um período muito rico em estudos de produção da legislação. Tá? É um primor o que foi feito. Mas está lá. Virou emenda constitucional
que não se cumpre. Quer dizer, não é mais nem uma lei ordinária, é Constituição. Colocaram na Constituição que o Brasil tem que ter um Plano Nacional de Cultura, que tem que ter um Sistema Nacional de Cultura. Ninguém está aí para isso. Quer dizer, simplesmente esqueceu-se do texto constitucional. Então, por aí não dá. Vamos trabalhar nós. E quando a coisa começar a ficar evidente, aí se amarra com a legislação, porque ela já se evidenciou. Se não for necessidade, é muito difícil que a lei pegue, né? Então, quer dizer, vão passar ainda muito tempo, e nós vamos ter, de repente, surtos assim de percepção, tá? Depois, uma fase que ninguém está percebendo nada, vai indo assim, a revelia, tá? De repente, vamos ter outro surto. Então, o Brasil caminha de surto em surto. Eu já tive surtos vários. Um foi o sistema de bibliotecas, implantado em 1985. Esse foi uma experiência forte. Mas não mudou a biblioteconomia. Enquanto eu ia caminhando em direção à população, a biblioteconomia ia caminhando em direção a uma teorização da informação descarnada, completamente descarnada, não se erguia em cima de nada. Agora, quando você olha a sua realidade, aí você tem realmente que produzir ideias para resolver isso daí. Então, o que eu penso da lei das bibliotecas escolares é o óbvio. Ela não vai ser cumprida, e não foi cumprida. Ela não foi cumprida, e nem vai ser cumprida. Da mesma forma que o Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura também não tem a menor possibilidade, inclusive no atual momento, de levar isso em consideração. Não é levado. Pode ser que daqui a pouco venha um outro governo e fala, espera aí, é isso, vamos voltar a isso. Tá? Ou vem um outro governo e fala assim, não é nem isso, nem aquilo, agora é isso. E a gente vai assim, aos solavancos nesse país, né? O senhor parece, professor, muito crítico com a sua área, né? O senhor acha que, já que estava falando em profetizar, que as necessidades, vamos dizer, do mundo moderno e as dificuldades que a área vai passar a partir de agora pode fazer ela mudar de trajeto? Eu acho que vai ter surto. Porque quando começa a se esvaziar, né? Vai ter surto, inclusive esquecer essa bobagem de ter vergonha de ser chamado de bibliotecário, ou achar que a biblioteca acabou. É curioso que a própria informática adotou a palavra biblioteca, do ponto de vista Exatamente. da computação. E a ideia de biblioteca, a base dela é a Biblioteca de Alexandria. Tá? O que era na época? Era a reunião de todos os conhecimentos, como se aquilo fosse um grande computador, milhares de rolos de papiro. E os sábios, eles eram chamados e trabalhavam ali dentro, discutiam, tomavam refeições dentro da biblioteca de Alexandria. Tá? Então, quer dizer, o que a gente está fazendo? Nada mais do que tentando voltar, com todas as mudanças na sociedade, tentando voltar para isso. Tá? Mas eu acho que uma parte não chegou à Biblioteca de Alexandria ainda, não entendeu. Não entendeu esse mecanismo. Mas vai ter surto. Vai ter surto, eu já percebo em cursos essa insegurança
E nós vamos ter que alterar a pós-graduação. Tá? A pós-graduação ela vai ter que olhar mais para aquilo que se vive. Tá? Então, vai ter sim, vai ter novos surtos de mudança. Tá? Eu espero que eu viva para ver isto. Tinha uma... Eu fiquei pensando também, professor, que esse seu interesse pelo, vamos dizer assim, pelas condições materiais dadas né, da sociedade, estaria ligado com essa aproximação com a antropologia, né, com o Schaden. O Schaden... O senhor tem uma característica mesmo de vai para o debate público, enfim, se preocupa pelas questões coletivas do redor, que é uma característica da sua geração, mas também está nos seus livros, né? Da onde vem exatamente isso? O senhor consegue? Eu acho que o Schaden, que era um antropólogo, que ele era da Faculdade de Filosofia, né? E o Schaden, ele teve uma formação excelente. Ele foi orientando Lévi-Strauss, quando Lévi-Strauss era professor da USP. Tá? No começo da USP, Lévi-Strauss, Roger Bastide, o Brodel, aquele pessoal que era assim avançado para a Europa e veio aqui para os trópicos. Eu recomendo a todos. É um livro assim com força para mudar o rumo das reflexões. Os Tristes Trópicos, de Lévi-Strauss. É uma obra excepcional. Recomendo enfaticamente a todos. Mas eu acho que essa vamos dizer, essa preocupação com a não estagnação da sociedade, ela deve ter outras origens. Eu não acredito que os filósofos, os sociólogos construam pessoas inovadoras. Eles lançam sementes. Tá? E se o terreno for bom, nasce. Se não for, aquela semente não vai brotar. Então, eu acho que tem um terreno anterior. E aí a gente descamba para a área da psicanálise, da psicologia, sei lá o quê. Então, eu tenho um histórico de vida bastante assim, fora do comum de alguém que chega à universidade. Eu vivi numa família de imigrantes italianos que não deram muito certo no Brasil. Os meus pais eram filhos de italianos e que mal chegaram a ser alfabetizados. Tá? Acho que nem concluíram o primário. A minha mãe ela se alfabetizou mesmo depois de adulta. Quando eu já estava na universidade, ela começou a estudar, porque ela queria escrever cartas para mim. Então, quer dizer, você começa a olhar as coisas, você começa a perceber essa má organização. Isso está errado. Você desenvolve alguns princípios éticos, mas isso já nasce da sua vida, da sua história, da sua formação emocional. Tá? Às vezes eu me pergunto, por que eu gosto de música? Eu sei que eu sou um em cada 30 que gosta de música. Quando eu falo gosto de música, não é ficar ouvindo a música que estão produzindo naquele momento. Tá? Que a música, hoje, se faz uma música mais para você se mexer do que para você ouvir. E eu tenho muito gosto pelo ruído que eu possa ouvir. Tá? Então, meu
minha maneira de ver era assim, preciso conhecer isto. Tá? Então, eu lia. Aliás, cheguei à música pela leitura. Eu lia uma biografia de um autor. Tá? Então, eu precisava ouvir aquele autor. Então, eu descobri que um alemão chamado Beethoven escreveu 32 sonatas para piano. Todo quanto é lugar, elas falavam das sonatas, eu não conheço. Aí, o racional aqui fala, vou ouvir todas. Comecei da primeira, ouvindo, segunda, ouvindo. Umas eu ouvia mais, outras eu ouvia menos, umas eu gostava mais, outras eu gostava menos. A música, como é que se faz a música na ilha de Java? Eu tive um período em que eu tive um interesse etnomusicológico pela música. Então, eu queria ouvir músicas que as culturas produziam. Tá? Então, eu virei assim completamente ecumênico em torno de música. E eu só não gosto daquilo que é muito fácil, sabe? Daquilo que é, não sei, um batidão, pancadão, sei lá como é que se chama. Não me diz nada. Não toca as minhas emoções. Isso se vai para todas as áreas, para o cinema, para a literatura, e o que eu falo sempre para todos os bibliotecários, quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, aumentem os seus repertórios, porque se vocês não aumentarem o repertório de vocês, vocês não vão colaborar para aumentar o dos outros. E nós vivemos num país de um repertório curtíssimo. Curtíssimo. A gente tem que trazer elementos novos para fazer conflito, criar conflitos com os elementos que nós já temos. Esses elementos que nós já temos, trazemos novos e criamos os conflitos. As pessoas, elas eu não sei, eu fico pensando, por que as pessoas não querem conhecer? Ou, pelo menos, demonstram que não têm vontade de conhecer. Tá? É claro que aí a gente tem que fazer todo um trabalho da sedução do conhecimento. Tá? Da sedução do conhecimento. Quando você descobre a poesia, por exemplo, sabe? Há um momento na sua vida que você lê um texto e você se arrepia. Tá? Então, o que leva ao arrepio? Você descobriu a poesia. Eu não sei do ponto de vista neurológico como isso funciona, tá? Mas eu sei que em algum momento eu descobri a poesia de um autor, do outro. Aliás, o primeiro autor que eu descobri a poesia foi Castro Alves. Castro Alves, um poeta romântico. Eu não tinha a menor ideia em relação a Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, a experiência que eu tive com o meu Castro Alves, que é algo assim como uma epifania. Eu quero que as pessoas também tenham. Tá? Que é uma revelação. De repente, eu senti, percebi o que eu não tinha visto antes. Tá? Isso é trabalho cultural, essencialmente trabalho cultural, e bibliotecário é essencialmente trabalho cultural. Tanto assim que hoje eu estou caminhando para a cultura enquanto conhecimento e biblioteconomia enquanto conhecimento. Portanto, é uma fusão fortíssima. Você não separa o estoque de conhecimento e os três verbos da cultura. Cultura não é turismo. Chega a ser o oposto de turismo. Tá? Por isso que eu acho que com essa migração da cultura, que praticamente ela nasceu dentro de governos, dentro de prefeituras, do Estado, com o Ministério da Educação e Cultura. Então, a cultura estava próximo da educação. Mais recentemente, depois isso foi em
começou praticamente na época do Getúlio Vargas, praticamente começou isto. E só tivemos um Ministério da Cultura em 1985, no governo Sarney, pós-ditadura. Então, nós tivemos aí a cultura. E essa cultura, ela não foi se desenvolvendo com as suas potencialidades. Tá? E com a situação do país, resolveram juntar áreas numa mesma secretaria. A cultura não voltou para a educação. A cultura se anexou a turismo. Isso provocou uma retração gigantesca na área cultural. Por quê? Porque o turismo, economicamente, fala de uma maneira muito soante ou sonante. Tá? E a cultura, não. A cultura não é vista como produtora de riquezas. E ela é só produtora de riquezas em si, enquanto cultura. Tá? Enquanto cultura, que é você está trabalhando com conhecimento. Tá? Então, agora eu tenho um projeto chamado Biblionet, que é o que eu estou empenhado nesse momento. Esse projeto é um projeto 80% tecnologia da informação, TI mesmo, e tem que entender a biblioteca numa outra perspectiva. E eu dou um exemplo sempre. A biblioteconomia, lá pelos anos entre 75 e 85, houve uma espécie de reflexão a respeito do valor do livro e do valor de outras informações. Tá? O valor do livro, quer dizer, a política de biblioteca foi sempre a política de literatura. Não foi de informação, foi de literatura. Então, havia essa pergunta, mas basta ler o Machado de Assis? E se eu estou desempregado? O que significa a minha leitura do Machado de Assis? Aí vem essa pergunta, mas por que não se dá uma informação que possa ser estratégica para a pessoa? Tá? Então, começa a se desdobrar o que a biblioteca pode fazer. Eu te dou um exemplo. Eu estava numa cidade do norte do Paraná, não vou até dizer o nome para não criar eventuais constrangimentos, e a bibliotecária me convidou. Eu estava lá fazendo uma palestra, acho que na UEL, e a bibliotecária me convidou para visitar a biblioteca pública da cidade. E lá fui eu. Biblioteca construída para ser biblioteca, um prédio legal. Tudo. E ela me mostrava, assim, com orgulho, o que ela, como bibliotecária, havia feito. O catálogo. Então, ela me discorria como ela havia organizado. Meu Deus do céu, eu estou cansado de ver como se organiza um catálogo. E aí eu olhei para um aglomerado de pessoas olhando para o mural. Eu falava, o que essas pessoas estão fazendo ali? E ela, puxando a gavetinha, me falando, chegou um momento, eu falei, eu quero saber o que aquelas pessoas estão fazendo lá. Aí ela me disse que alguém havia mandado lá um pedido para divulgar que precisava de um trabalhador, alguém que pudesse fazer um serviço em algum lugar. E foi fixado ali. Outras pessoas viram aquilo lá e colocaram assim outros. No fim, virou um mural de emprego. Era a área mais frequentada da biblioteca. Óbvio. Isso se chama informação para sobrevivência. E temos que cuidar disso. Então, entre 75 e 85, teve um momento
que se pensou na informação com esse sentido. Tá? Eles chamavam, mau nome, informação utilitária. Tá? Então, como é que nós fazemos a informação utilitária hoje, nesse país? Primeiro, conhecendo aonde está instalada essa biblioteca, o perfil da população, o perfil socioeconômico da população, as demandas daquela população. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um serviço de oferta de emprego, porque as pessoas sabem, às vezes, que tem oferta de emprego no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, mas não sabe quais são os empregos que são oferecidos em Bagé. Tá? É provável que não, ainda que Bagé seja uma cidade já de média para grande. Então, nesse projeto Biblionet, um segmento da informação de interesse público é emprego. É emprego. É tornar a biblioteca receptora de todo mundo que tem uma oferta, organizar isso e comunicar isso para os seus leitores, usuários. Tá? Mas isso, evidentemente, tem que ser feito não em termos locais, porque senão Bagé vai fazer uma coisa, Bauru vai fazer outra coisa, Mossoró vai fazer outra coisa. Seria bom que tivesse uma ferramenta que pudesse ser utilizada em quaisquer bibliotecas. Tá? Aí vem a grande mudança que desconforta os bibliotecários. O Dom Casmurro é uma unidade de informação e a oferta de emprego é outra unidade, só que eu tenho que trabalhar isso no mesmo plano. Tá? Então, não, eu não estou fazendo biblioteca para arrumar emprego para os outros. Estou fazendo biblioteca para quê? Tá? Então, aí vem essa pergunta básica. Eu estou fazendo biblioteca para quê? Né? E o livro digital, professor, como é que entra nesse projeto? E Olha, aproveitando digital, o seu livro também, porque o seu livro, pelo que o senhor diz via Twitter, que a gente acompanha, já está com mais de 500 páginas, né? E depois você vai ter que nos dizer, né, o que tem um pouco nesse livro, e dar um pouco de spoiler, como o pessoal fala, né, do seu novo livro. tá? O livro digital ele vai vir é, é, independentemente de qualquer outras forças. Tá? Vai vir. A minha preocupação é que o livro digital vai ficar mais inacessível ainda para quem tem menos recursos do que o livro em papel. Tá? Eu sempre, nesse projeto Biblionet, eu digo, olha, vai ter um momento de transição. O que eu posso fazer é uma biblioteca digital, com, vamos dizer, os 5.000 itens mais importantes dos livros, dos discos, dos vídeos. Tá? Quais são os filmes mais importantes da história do cinema brasileiro? Quais são as obras mais importantes? Então, 5.000 itens, essa aqui é a Biblioteca Pública Digital Brasileira, básica, que, de repente, pode se conectar com a Biblioteca Pública Digital da América, dos Estados Unidos, que tem 4 milhões de itens. Tá? E aí isso permitiria o quê? Que o cidadão da menor cidade brasileira, que tem acesso à internet, ele vai poder ter acesso a esses milhões de obras. Tá? A um preço baixíssimo. Baixíssimo. Tá? Então, mas evidentemente que isso não vai ocorrer se as pessoas não tiverem um meio de acessar. E todo mundo me diz, é celular. Eu falo, tá, mas, meu Deus, como é que vai ler com um celular Grande Sertão Veredas? Que é uma obra de 500 páginas. Né?
Como é que vai fazer? Mas, não, eles leem, vão ler. Se o professor mandar, eles vão ler a obra. E eu fiquei incomodado com isso, porque eu achava que isso não batia com a realidade, até que eu descubro que os professores fazem resumo das obras literárias. E aí as pessoas têm acesso ao resumo da obra literária. Não tem o menor sentido você fazer um resumo de Grande Sertão Veredas. Não tem o menor sentido. Então, o que é mais um corte que se dá injusto na capacidade das pessoas de ampliar a sua sensibilidade, de ampliar os seus mecanismos mentais, tendo acesso às obras. Então, eu acho que vai ter, sim, uma transposição para o mundo digital, mas vão ter que dar um jeito de ter uma tela grande para acoplar ao celular, sei lá como, mas eu acho que vai ter que ler a obra que foi indicada para ler. Quanto ao livro, por que eu estou tão atrasado? E todo mundo fala, pandemia, quarentena, agora você vai terminar o livro. Piorou. Eu produzi menos na quarentena do que antes, quando tinha uma agitação enorme. Então, eu tenho atrasado, porque quando eu estou escrevendo, eu pego um período. O que aconteceu com as bibliotecas? O assunto geral do livro, qual é, professor? Só para o nosso público ficar... O assunto geral do livro é esse: como é que a biblioteconomia se perdeu na sua evolução desde a criação. A biblioteconomia brasileira foi criada em 1935, praticamente. Tinha um curso antes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no começo ali 1920, mas o curso com cara mesmo da biblioteconomia, e que tem ligações até hoje com esse universo de aprendizagem, começou no Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, em 1935, com o Mário de Andrade à frente. O Mário de Andrade tinha uma visão de biblioteca que nós não chegamos ainda nela, tá? Que ele chamava de bibliotecas operárias ou bibliotecas populares. É impressionante. Ele foi assim à frente, muito à frente. E eu vim descobrir isso mais recentemente. Tá? Então, eu tive um desses surtos quando eu percebi que essa área, que é da informação do conhecimento, ela se perdeu na sua trajetória. A sua trajetória ela não foi evoluindo, ela foi se perdendo no caminho. Derivou numa coisa que ciência é informação, né? Então, eu quero contar nessa obra como é que foi a educação em relação à informação e aonde estava o curso que formava profissional de informação. Isso me remeteu ao século XIX. Porque você está vendo uma coisa do século XX, vai, peraí, mas aqui não começou do nada. E vai. Bom, de repente, eu estou lendo a Constituição de Dom Pedro I. Tá? E lá é que eu vou encontrar algumas das raízes. Tá? Evidentemente que não é um trabalho sobre a história da educação, tá? Mas é uma história da educação conectada ou desconectada à informação. Tá? Cultura, a mesma coisa. Então, eu peguei duas correntes, a educação e a cultura, tá? E a biblioteca, informação entre os dois. Tá? Quando eu cheguei na cultura, eu vi, assim, com muito pesar, que é um vazio de pesquisas. Não existe, praticamente, não se estuda o que ocorreu nesse país. Tá? Então, eu acabei me demorando, porque para agora que eu tenho que ver isso. Agora eu preciso entender essa lei. Tá? Isso é importante, senão eu não vou conseguir para frente.
Então, eu estou indo para frente e assim incomodado porque eu não expliquei uma coisa lá atrás. Então, é por isso que eu vou chegar... também eu fiz aí, porque eu estou falando da formação do profissional da informação, eu tenho que discutir a universidade. Tá? Então, eu comecei com também a história do Brasil, coisa que eu não conhecia. Tá? Eu tô fazendo um texto que vai tentar tornar claro os grandes equívocos ocorridos entre educação, cultura e universidade, e a formação desse profissional. O livro é sobre isso. Não vai ter prefácio, mas vai ter um pós-fácil, mas o pós-fácil é surpresa. É, e tem algum grande equívoco, já que o senhor pode falar, professor? Qual foi o principal erro de todos? Acho que o principal erro foi a biblioteconomia em si e não para. Sim, Tá? Isso, para mim, é imperdoável. Isso é assim, fechar-se num mundo muito pequeno, um mundo próprio, muito pequeno, e eu tô me referindo à biblioteca para, sim. não é tá, quer dizer, a minha turma, inclusive, era bastante crítica, né? E o nosso lema de guerra, irônico, sardônico, era a biblioteca para os bibliotecários. Para as pessoas, para as comunidades, enfim. Era para ele próprio se divertir dentro dela. Sim, sim. Né? Professor, só para não ocupar muito seu tempo, mas só para deixar claro esse seu projeto, mais uma vez, da Biblionet, seria, então, uma grande plataforma onde eu acessaria vários livros, é isso? Uma parte. Ele é composto por três grandes trabalhos. Um é a formação da Biblioteca Pública Digital Brasileira. Sim. Pois é, Aí essa parte. o domínio, tem um domínio, ou seja, nós estamos tirando a biblioteca do espaço físico acervo, tá? E transferindo, tirando ela, vai continuar lá até, com essa transferência, se firmar os meios de acesso às bibliotecas, aos livros digitais. Então, o senhor Tá? prevê que a sua leitura, o prognóstico é que a biblioteca física vai Vai, desaparecer? né? Eu não vou ver isso, mas ela vai desaparecer porque outros meios virão, e as crianças hoje, quem está nascendo hoje, cara, já os alunos estão chegando à universidade hoje, já tem dificuldade de pegar o livro papel. Eu vejo isso diretamente. Sim. Tá? E aqueles que estão nascendo hoje, vão ao papel? Não, não vão. Vão usar as outras ferramentas, outros instrumentos, né, para chegar àquilo que eles querem. Né? Então, um segmento é esse, a Biblioteca Pública Digital Brasileira. O outro segmento é a informação de interesse público. Tá? O que eu estou tentando, aí até com um bibliotecário do Rio Grande do Sul, é fazer com essa Biblioteca Pública Digital Brasileira e a Biblioteca de Interesses Públicos seja uma coisa só do ponto de vista de tecnologia. Sim. Por isso que eu estou falando, para você, Dom Casmurro, de repente, vira aonde tem emprego. Tá? Olhar as duas, isso é bastante inovador. Tá? E não é inovador só aqui no terceiro mundo, não. Eu estive na Colômbia, também não foi à toa que me convidaram para lá 2 vezes, inclusive em Medellín, cidade violenta. E o que eles queriam fazer com biblioteca era uma espécie de antídoto anti-violência. Tá? Então, ali eu encontrei um espaço
para discutir as coisas. Espaço que eu não tenho no Brasil. Tá? Não tenho no Brasil. Aliás, não é que eu não tenho no Brasil, eu não conquistei no Brasil. Se você apontar aí a culpa, eu sou culpado, eu não consegui. Eu não consegui motivar a autoridade, motivar a própria biblioteconomia. Tá? Como lá eles já estavam percebendo que a biblioteca tinha um sentido em relação à violência, tá? E que também não fica tão distante do que eles pensavam nos Estados Unidos no século XX, 1930. Eles diziam, Qual era o objetivo, professor, que o senhor foi para lá ajudar a planejar o quê? Qual era a ideia? vou discutir, mas eu vou acabar o pensamento. Lá nos Estados Unidos, do século XX, 1930, 40, eles diziam: abra uma biblioteca e feche uma cadeia. Não é tão automático assim. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas eu acho que não dá para você pensar em fechar a cadeia sem aumentar a possibilidade de conhecimento. Enquanto nós tivermos falta de conhecimento, aliás, eu queria fazer um dossiê da ignorância no Brasil, cheguei até a fazer um projeto. Enquanto nós tivermos o desconhecimento, nós vamos ter um país ruim. É só o conhecimento, não tem outro, é conhecer, não tem outro jeito, não tem outro jeito. E a educação não dá isso. A educação não tem dado isso. A educação brasileira não tem dado. Você me fez a pergunta que eu acabei a frase da... Na Colômbia, qual era o plano, o foi? objetivo? Eu fui lá nos seminários que eles faziam para entender como é que a biblioteca poderia atuar dentro de um plano de desenvolvimento social. Tá? Era pré-internet, e aliás, eu fiz um trabalho assim que me deixou muito feliz. Eu sentia que eu tinha ouvintes. Tá? Eu sentia que eu tinha ouvintes e que as pessoas estavam entendendo. Tá? Então, por exemplo, a ampliação de repertório, isso é uma coisa que pegou facilmente lá. Tá? Porque eles já estavam percebendo isso. E aqui ainda nós não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Professor, uma sugestão de livro, de música e filme para a gente finalizar. Você me pergunta para Eu já todos. dei um. Hã? Livro já dei um, Tristes Trópicos. Tá. Filme, eu não consigo, já tentei fazer isto, e todo filme que me foi importante, num momento, quando eu vou rever, eu tenho uma decepção assim, horrível. Então, meu Deus, por que isso me emocionou lá atrás? E agora, não. Não, que coisa horrível que é isso, né? Não sei, o último filme que eu vi, e foi assim, veio vários alunos, você precisa ver esse filme, você precisa ver esse filme, você precisa ver esse filme. E eu acabei vendo. Não sou muito cinéfilo. Foi o... Mas foi orientando do Paulo Emílio. Hã? Não é muito cinéfilo, mas foi orientando do Paulo Emílio Salles Gomes. Fui orientando, um período fui orientando o Paulo Emílio. Mas o Paulo Emílio era muito além de cinema. Era uma O Paulo pessoa... Emílio está aqui atrás, aqui, está sempre por perto. Tem essa obra dele. Então, o último filme que eu fui ver por insistência dos meus alunos foi A Sociedade dos Poetas Mortos. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you.
Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. But if you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it? Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. Tá, que tem muito a ver, eles viam, assim, muito, vamos dizer, paralelo com o meu trabalho de professor. Tá? Que eu me recusava a dar respostas para os alunos. Tá? Eu dava problemas para os meus alunos. Sim. Isso daí, evidentemente, criava um monte de dificuldades, né? Por exemplo, eu nunca dizia, eu quero que vocês façam um trabalho sobre isso. Eu dizia, eu quero que vocês façam um trabalho sobre aquilo que emociona vocês. No começo, todo mundo dizia assim, que maravilha, que professor libertário. Eu posso escolher o tema? Pode, claro, deve escolher o tema. Por que eu vou dar o tema para você pesquisar? Você que vai... A disciplina favorecia isso, não era uma disciplina específica. Mas mesmo dentro da específica, eu estou falando de informação pública, eu não vou dizer, faça um trabalho sobre. Tá? Eu imagino que um tema seja uma dúvida. Tá? Senão eu vou fazer um verbete enciclopédico. Então, passado uma semana, os alunos, a maior parte não me mandava qual era o tema dele. Passava um mês, o aluno não me mandava. Né? Chegou um ponto que eu tive cerca de 500 alunos não reprovados, ainda que eu devesse dar um 0. Né? As máquinas, né, traduziam isso por 0. Porque não escolhiam um tema, não faziam o trabalho. Então, mas, puxa, como é que pode? Eu era maravilhoso por dar essa liberdade, depois eu sou o quê? Tá? Um dia, eu estava à noite na USP, recebendo alunos, conversando entre uma aluna. Eu percebi que ela estava tensa. Ela olhou para mim e falou assim, eu quero que você me imponha um tema. Eu falei, eu não posso invadir os seus sentimentos, eu não posso dizer para você fazer um trabalho sobre isso. É você que vai escolher. Aquilo que você gosta, te envolve, te cutuca. Né? Aí ela caiu em prantos e saiu chorando. É claro que o professor fica constrangidíssimo. E tinha uma aluna um pouco mais velha, ela já tinha feito uma faculdade, ela estava ali e ela falou para mim alguma coisa que nunca esqueci. Você vai envelhecer na USP sem entender que aluno gosta de professor fascista. Tá? Por quê? O fascismo dava as respostas prontas. O nazismo também. E ninguém assumia nada. O alemão, em 1945, depois da guerra, dizia, não fui eu que fiz isso. Como não? Então, e agora a gente vive um momento nesse país em que está claro isso. É confortável você estar dentro de uma coisa que te acomoda. Quando você fala, não é isso, vai te expor a um monte de perigo, de desassossego, você vai ficar, sabe, muito aflito com esses embates. Tá? E são os embates que constroem a sociedade, não tem como, tem que ter embate. Né?
Por isso que eu detesto o espírito de Roma locuta causa finita, ou seja, o dogma. Sim. Não tem dogma. Tem conhecimento em construção, permanentemente. E uma música, professor, Música seja importante para o senhor? brasileira. Bom, o meu repertório brasileiro é assim, é o que eu chamo de música da memória, né? Quer dizer, o que eu ouvia quando eu estava no colo da minha mãe. Isso tem um sentido para Claro. mim. Às vezes é uma música horrível, de ruim do ponto de vista musical, mas do ponto de vista da memória, do afeto, é forte. Então, eu gosto muito de algumas coisas assim que ninguém conhece, sabe, do popular. Uma música, por exemplo, chamada Pequenina Cruz do Teu Rosário. Ninguém conhece isso, é uma música tarada, mas eu gosto. Sertaneja, uma outra música lá da não sei que década. Né? Agora, da música mais elaborada, eu gosto muito, eu acho que é o melhor retrato do Brasil, é os Foros número 10, Villa-Lobos. Recomendo fortemente que se ouça e se reouça Choros número 10, Villa-Lobos. Ninguém jamais fez algo tão brasileiro, em todos os sentidos, quanto esta obra do Villa-Lobos. Quando eu vi a primeira vez, foi ao vivo, porque nós temos pouquíssimas gravações da obra. Eu ouvi a primeira vez, foi ao vivo, eu fiquei estatelado. Tá? Impacto. Né? E da música internacional, de outros países, aí eu tenho algumas preferências. Evidentemente que eu não posso nunca abandonar a obra de Beethoven, não tem como escapar disso. Não tem como escapar, é incontornável a obra de Bach. E também, chegando mais aqui próximo, eu gosto de uma parte da música Gustav Mahler. Assim, eu fico chocado, porque depois de velho que eu tenho descoberto coisas. Aí eu tenho medo de morrer sem conhecer outras coisas. Tenho medo, quer dizer, isso vai acontecer inevitavelmente. Mas eu conhecia a sinfonia de Mahler, chamada Ressurreição. Como é que eu conheci? Um fato curioso, quando foram inaugurar a Sala São Paulo, que era uma estação ferroviária, que foi transformada numa sala de uma acústica excelente, que é uma imponência que tinham as antigas estações ferroviárias, né? E o maestro teve a ideia de convidar os operários para aquilo que foi o último ensaio da ressurreição, e com o sentido da ressurreição da sala, e que aquela sala tinha ressuscitado pelo trabalho dos operários, então convidaram os operários. Eu li isto, sem ter a menor ideia da obra do Mahler. Depois eu comecei a ouvir a obra do Mahler, né? E realmente ela é extraordinária. Quer dizer, eu tenho o privilégio de tê-la incorporado. Tá? E o que me faz escrever livro e dar aula é que a emoção dessas obras
do conhecimento seja repartido com todo mundo. Tá? Eu tenho que repartir isso com os outros. Tá? Como eu trabalho para repartir a comida, só que eu tenho uma teoria, eu acho que a gente chega à comida mais facilmente via bar. Tá? É uma teoria perigosa, mas eu acredito nisso. Tá? Então, eu tenho medo de trabalhar pelo pão sem o Mahler. Sim. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo porque a gente vai ficar só bicho que come. Entende? Sim, Eu exatamente. preciso de bicho que chora. Sim. Então tá, professor, muito obrigado. Só depois de encerrar, eu quero falar com o senhor aqui, encerrar a gravação só um pouco. Então, eu agradeço seu aceite para conversar conosco aqui no canal. Estou à disposição sempre. Nós também, quando sair o livro, a gente vai fazer o convite de novo. Tá bom. Tá? Para quem assistiu, então, compartilhe, dê o like, né? E se inscreva no canal.